O trágico destino da família Keller. Olá pessoal, estamos em Nova York, no estado de Nova York. Agora mesmo estamos em uma cidade chamada Albany, Nova York, e estamos na rua chamada Burke Street. Na década de 1890, ocorreu um trágico assassinato seguido de suicídio aqui. Uma jovem mulher, casada, assassinou seu marido e o filho muito jovem e depois se matou aqui mesmo, nesta rua. Vamos visitar a casa. Vocês já viram a famosa foto e agora vou contar a história por trás dela. E depois iremos ao cemitério. Vamos dar um passeio por este bairro. Muitas dessas casas são originais dos anos 1800, é claro que muitas foram reformadas, mas vamos caminhar pela calçada e nos transportar para aquela época antiga, aqueles tempos mais simples em Albany. Vocês podem imaginar a rua em 1894, com cavalos, carroças, carruagens, não havia asfalto, apenas cascalho e lama. Vou ler para vocês um trecho do Weekly News and Democrat, de Albany, Nova York, de quarta-feira, 31 de janeiro de 1894. O artigo realmente dá uma sensação de como as coisas eram naquela época. O senhor e a senhora Keller eram naturais da Suíça, ele era de Zurique. Eles vieram para este país cerca de 5 anos atrás, e Keller conseguiu emprego como jardineiro na Filadélfia. Depois, ele foi para Washington, D.C. Ele era um excelente jardineiro e seu trabalho chamou muita atenção. Há mais de 2 anos, ele veio para esta cidade para assumir um cargo como jardineiro na residência de Osborne. Ele tinha uma excelente reputação de sobriedade e diligência e era muito estimado por todos que o conheciam. Ele amava sua esposa devotamente e nunca foi tão feliz quanto quando estava com ela. Esse amor era correspondido, e dizem que não havia nenhum obstáculo para a felicidade conjugal. Outra criança nasceu para a senhora Keller alguns anos atrás, mas viveu apenas 13 dias. A senhora Keller era uma mulher bem educada e uma pianista muito talentosa. Ela dominava completamente o símbolo, o violino e vários outros instrumentos. Seu marido também era músico e tinha habilidades musicais acima da média. Keller era membro da loja Herman DOH. Ele tinha a amizade sincera de todos os membros da organização. Não se sabe se o senhor ou a senhora Keller têm parentes que vivem nos Estados Unidos. Dizem que o pai da senhora Keller ainda está vivo na Suíça. Ele tem 83 anos e está envolvido no ensino de música. Adolf Kane, um fabricante de pianos que mora no número 10,5 da Avenida Bert, estava brincando com outros membros de sua família em sua aconchegante casa às 8h30, quando ouviu um tiro seguido de um grito rápido de socorro vindo da residência dos Keller. O senhor e a senhora Kane imediatamente foram à residência dos Keller. A porta da cozinha estava aberta, e prostrado no chão, bem na entrada, encontrava-se o corpo do Sr. Keller, e ao lado dele estava a esposa, morta. O corpo do menino, que parecia ter cerca de 1 ano e meio, foi encontrado na cozinha, com a cabeça quase separada do corpo. Uma mão segurava um pequeno corte no pescoço, feito pelo fio de uma serra. A cena era a mais horrível que se possa imaginar. O Sr. Kane, em estado de choque, chamou imediatamente a polícia local para relatar o que tinha presenciado. As notícias se espalharam rapidamente pela cidade, deixando os moradores perplexos e abalados com a tragédia que se desenrolara naquela pacata rua. As autoridades iniciaram uma investigação minuciosa para entender os motivos por trás desse ato terrível. A comunidade estava chocada ao descobrir que a senhora Keller, uma mulher aparentemente talentosa e respeitada, seria capaz de cometer um crime tão brutal. À medida que as investigações avançavam, surgiram relatos de que a senhora Keller sofria de problemas de saúde mental não diagnosticados. Vizinhos e conhecidos começaram a se lembrar de momentos em que ela parecia perturbada ou agia de maneira estranha. No entanto, ninguém esperava que isso pudesse levar a uma tragédia tão devastadora. Enquanto a cidade tentava lidar com o impacto emocional desse evento traumático, os funerais foram realizados para o Sr. Keller, sua esposa e o pequeno filho.
A comunidade se uniu para oferecer apoio e conforto aos parentes enlutados, que enfrentavam o luto e a perda de entes queridos de maneira tão trágica. Com o passar dos anos, a memória dessa terrível tragédia começou a desvanecer, mas a história nunca foi completamente esquecida. A casa onde ocorreram os assassinatos e suicídio permaneceu como um lembrete silencioso daquele fatídico dia, intrigando os curiosos e despertando histórias e lendas locais. Hoje, Auburn é uma cidade próspera e vibrante, com suas ruas pavimentadas e uma atmosfera completamente diferente daquela do final do século XIX. No entanto, a história da família Keller e a tragédia que se abateu sobre eles permanecem como uma parte sombria do passado dessa comunidade, lembrando a todos sobre os mistérios da mente humana e os horrores que podem ocorrer mesmo nos lugares mais tranquilos. História 2. Enterrada viva, presa em sua cripta terrestre. Estamos na Carolina do Sul hoje. Um lugar muito interessante é o cemitério, um lugar assombroso. Estamos na Ilha Edisto, na Igreja Presbiteriana. O cemitério da Igreja Presbiteriana de Edisto Island, fundado em 1865, ainda está em funcionamento. Estamos aqui hoje por causa de uma história assustadora de uma mulher que, segundo a lenda, foi enterrada viva no mausoléu da família. Vamos visitar o mausoléu e, no caminho, vamos falar sobre a história e observar alguns monumentos e sepulturas muito interessantes. Não está muito longe daqui, na verdade, fica ali atrás, o mausoléu Legree CRYPT. O nome dela era Julia Georgiana Legree, seu nome de solteira era Seabrook. Ela cresceu em uma plantação próxima, a plantação Seabrook, que ainda existe e pode ser visitada. Seu pai, o capitão William Seabrook, era um dos proprietários de plantação mais ricos da região. Sua mãe era Elizabeth Emma e ela tinha vários irmãos e irmãs, alguns deles do casamento anterior de seu pai. Todos eles moravam na plantação Seabrook, que possuía uma vasta extensão de terra, e viviam na casa William Seabrook, construída em 1810 pelo renomado arquiteto James Oban. A vida era boa lá e as crianças cresciam. Após se apaixonar, Julia casou-se aos 18 anos com um jovem chamado John Berwick Legree. Mas, infelizmente, apenas 4 anos depois, ela faleceu, provavelmente de difteria, e foi enterrada no mausoléu da família, que fica ali adiante. Seguindo os costumes da época, seu corpo foi exposto na sala de visitas para ser velado. No entanto, segundo a lenda, durante todo esse tempo ela não estava realmente morta, talvez apenas em coma. As informações históricas são incertas e muitos detalhes se perderam no tempo. Quando retornaram ao mausoléu, 2 anos depois, para enterrar outro membro da família, provavelmente o irmão ou o filho, abriram a porta e ficaram horrorizados. O mausoléu estava completamente desordenado e, ao olharem para dentro, viram os restos mortais encolhidos de uma mulher vestindo um vestido empoeirado e rasgado. Era o vestido de Julia. Hoje, as inscrições nas lápides de Julia, John Berwick Legree e possivelmente do filho ou irmão deles ainda podem ser vistas. O mausoléu não é como os que vemos no meio oeste dos Estados Unidos. É típico da Carolina do Sul. Como vimos no Magnolia, em Charleston, eles têm mausoléus semelhantes a casas, criptas ou túmulos. Na maioria dos casos, as pessoas são enterradas em câmaras mortuárias abaixo do solo, como aconteceu com Julia. Se a lenda for verdadeira e ela realmente escapou do caixão, é provável que o túmulo de concreto não existisse na época. Talvez estivesse apenas coberto, mas seguro com a porta. Julia deve ter empurrado a tampa do caixão e tentado sair. No entanto, ao se deparar com a porta trancada, sem janelas e sem ninguém por perto para ouvi-la, ela deve ter ficado desesperada. É uma história horrível de se imaginar. Infelizmente, os registros históricos são limitados e muitos detalhes foram perdidos ao longo do tempo. A porta do mausoléu desapareceu e há relatos de que, toda vez que a fechavam e a trancavam, ela se abria novamente. Depois de várias tentativas frustradas, decidiram deixar a porta aberta.
É uma história arrepiante. Ao imaginar o sofrimento e o desespero de Julia naquele lugar escuro e frio, é difícil não sentir um arrepio. Que ela descanse em paz. História 3. O que aconteceu com os mortos do Titanic? O ano é 1912 e o RMS Titanic é um enorme navio partindo do Reino Unido com destino a Nova York, transportando 2.224 passageiros e tripulação. 4 dias após o início da viagem, no meio do Oceano Atlântico, o navio colide com um iceberg. Iceberg à frente, dizem. Ele atinge o iceberg, afunda e, no caos resultante, pouco mais de 700 pessoas são resgatadas, enquanto aproximadamente 1.500 pessoas morrem. Recentemente, assisti a um documentário sobre o Titanic na Netflix e percebi que, mesmo sendo tão presente na cultura, nunca tinha visto nada sobre o que aconteceu com as 1.500 pessoas que morreram. Cadáveres não desaparecem assim. Para onde foram? Então, temos 1.500 pessoas falecidas. Primeiro, quantas delas realmente afundaram com o navio, levadas a mais de 2 milhas até o fundo do mar? Quantas delas conseguiram chegar à superfície com seus coletes salva-vidas, apenas para morrer em cerca de 15 minutos de hipotermia na água congelante a 28 graus? Quantas morreram devido a ferimentos causados pelos funis que caíram e pelo rompimento do navio? Nunca saberemos os números exatos, embora haja muitos fóruns cheios de pessoas com opiniões sobre isso. Como descobrir? Sabemos que, no total, cerca de 340 corpos foram recuperados, o que significa que 1.160 corpos nunca foram vistos novamente. Mas isso não significa que eles tenham afundado com o navio. É preciso entender como o esforço de recuperação dos corpos foi realizado. O Mackay Bennett, o navio enviado para recuperar os corpos, não partiu da Nova Escócia até 3 dias após o naufrágio. Ele só chegou ao local do naufrágio uma semana depois. Nesse meio tempo, os corpos se dispersaram, foram expostos aos elementos e a vida marinha e as aves devem ter pensado: o que são essas presas flutuantes? Isso tudo para dizer que os homens não encontraram corpos preservados e intactos flutuando na superfície. Estamos falando do oceano aberto, meu amigo. Felizmente, muitos corpos se agruparam e foram descritos, através da névoa, como um bando de gaivotas com seus coletes salva-vidas brancos. No primeiro dia, eles recuperaram 51 corpos. No total, o Mackay Bennett recuperou 306 corpos. Outro navio recuperou 17 mais um navio encontrou 3 corpos. Outro ainda encontrou 3 pessoas em um bote salva-vidas um mês depois, a 200 milhas de distância do local do naufrágio. Portanto, é impossível saber quantas pessoas afundaram ou foram levadas para longe e nunca mais foram vistas. O que eu definitivamente não sabia é que os corpos que foram considerados muito desfigurados para identificação foram envolvidos em lonas, pesados com barras de ferro e devolvidos ao oceano. Isso foi feito com 166 corpos. Aqui está uma foto incrível do convés do Mackay Bennett. Aqueles que eles achavam que tinham esperança, suponho, foram embalsamados no navio e colocados em caixões. A funerária na Nova Escócia era, espere por isso, John Snow and Company, que usou a pista de curling local como um necrotério temporário quando o navio retornou. Muito Canadian deles, não é mesmo? 150 pessoas estão enterradas em Halifax, metade das quais nunca foram identificadas. Quantas pessoas presas dentro do navio quando ele afundou, principalmente passageiros da terceira classe e da classe de convés, possivelmente centenas. Sei o que você está pensando, eles ainda estão lá embaixo. Mesmo essa resposta é complicada e cheia de controvérsias. Vamos supor que a maioria dos corpos tenha sido exposta às correntes normais do mar profundo. Essas correntes trariam oxigênio fresco, o que faria com que os corpos se decomponham. Elas também trariam animais necrófagos do mar profundo, como vermes e peixes, que se alimentariam dos corpos.
Portanto, essas pessoas provavelmente já se foram há muito tempo. Mas e um corpo preso nas partes mais profundas do navio, digamos, na sala de máquinas? Suponha que não haja oxigênio, nenhum animal necrófago, é completamente possível que ainda haja remanescentes de corpos lá embaixo. Não se preocupe, James Cameron tem uma opinião sobre isso. No começo, eu pensava, por que você é o especialista, o cara dos filmes? Ah, você foi ao naufrágio mais de 30 vezes, mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Ok, prossiga. Cameron disse ao New York Times, eu não vi nenhum resto humano, e aparentemente ficou visivelmente irritado ao dizer isso. O governo dos Estados Unidos, na tentativa de impedir que as pessoas resgatassem os destroços, tentou declará-lo um local memorial. Chegaram até a lançar esta foto dizendo, aqui está um casaco e uma bota. É evidente que há pessoas mortas lá embaixo. Mas o couro não se decompõe como um corpo humano sob essas condições. Então, se um corpo realmente se desintegrou no sedimento do fundo do oceano, seria considerado restos humanos ou apenas lama? Eu não sei e isso depende completamente de quem você está perguntando. Eu tenho informações suficientes para um especial de 1 hora sobre isso, mas isso é a internet e você já está exausto, então vou encerrar por aqui. Assine este canal. Eu lanço novos vídeos de vez em quando. Hahaha. Apresentado com o apoio do canal O Horror que Virá, Memorial Association e do meu canal secundário Luxúria de Lilith, Funeral Home e doações de telespectadores como você. Eles ainda estão lá embaixo? Sussurra, Jack. Você está pronto para enfrentar seus maiores medos? Junte-se a nós no canal O Horror que Virá e embarque em uma jornada assustadora pelo mundo do terror. Compartilhamos histórias aterrorizantes, análises de filmes assombrosos e muito mais. Não perca os arrepios que estão por vir. Clique no botão de inscrição e seja parte dessa comunidade de corajosos amantes do terror. Prepare-se para noites de suspense e sustos inesquecíveis. Inscreva-se agora e desafie-se a encarar o horror que virá.